Dando continuidade a essa terceira parte desse vídeo, eu mostrei aqui como é definido os pontos de mínimo e os pontos de máximo para localizar essa placa. Então, neste momento, eu consigo saber em qual faixa a placa se encontra. Eu sei que a placa se encontra em algum local dessa faixa verde, mas eu ainda não sei se a placa está aqui onde ela está, ou se ela está aqui mais à esquerda, ou se ela está aqui mais à direita. Mas eu sei que a região mais provável, com base nos métodos que eu estou usando, é essa faixa verde. Agora o objetivo é localizar onde nessa faixa verde de fato está a placa, né? Então eu passo para o próximo técnica que eu utilizei, que foi a criação de uma lista de distância entre pontos. Essa lista de distância é o seguinte: eu calculei a média de distância entre cada pontinho azul de máximo e a média de distância de cada ponto amarelo de mínimo. E eu fiz uma fórmula empírica para fazer isso, que é a média, né, essa distância mais um S dividido por um alfa aqui, que eu defini empiricamente. Então, a lista de distância é o seguinte: ela vai receber 1 se esse limite inferior se a distância for maior do que esse limite, esse flag vai receber 1. E se a distância for menor ou igual a esse limite, esse flag vai receber 0. Então note o seguinte, que tem um valor 1 aqui nessa apresentação. Por quê? Porque o ponto desse primeiro ponto azul para o segundo ponto azul tem uma distância que é muito maior do que a distância entre os outros pontos que estão aqui. Então, tanto é que os outros pontos que estão aqui, todos eles estão com 0. Então, o que eu fiz aqui? Eu percebi que, primeiro eu já localizei que essa é uma linha muito provável. Agora, onde começa aqui e onde termina aqui, do primeiro 0 ao último 0, é a região que está a placa. Aí eu consigo fazer o crop dessa maneira. Então eu sabia que a placa estava nessa linha e agora eu defino aqui que ela está nessa posição, esse tipo de coordenada. Aqui eu demonstro a estrutura de dados utilizada. Então aqui eu crio uma lista de todas as linhas candidatas, que são na verdade todas as linhas daquela minha imagem F' de X' Y, né? Nessa linha tem uma estrutura de dados que eu tenho a linha e é uma lista encadeada de máximo e uma lista de mínimo, quer dizer, uma lista de ponto máximo e uma lista de ponto mínimo, onde cada posição dessa lista tem o valor do pix e a posição dele, coordenada XY. Da mesma forma, a lista de mínimo. E essa outra lista aqui, ela é utilizada justamente para fazer esse corte final, onde ele vai guardar essa informação de distância entre os pontos. Então eu guardo o valor do pixel anterior, a distância, um flag aqui para controle, né? Então o objetivo era esse, reconhecer localizar essa placa, para depois jogar no método chamado FluidFill. FluidFill é um método que lá no Paint do Windows tem, é aquele baldinho, quando você clica ele preenche tudo ao redor. Então é como se fosse se eu pegasse o baldinho e clicasse aqui na letra K e ele pintasse tudo com a cor nova. Só que aqui no baldinho ele só preenche os pixels vizinhos com a mesma cor. E aqui, não, apesar de estar tudo preto, mas não é tudo preto, tem um nível de cinza aqui que não é a mesma cor. Então eu tive que usar um range para esse FluidFill, para ele pintar um range um pouco maior, e não somente a cor exata, para ele dar esse efeito aqui. Então, o que ele fez aqui, selecionando o K, o F, o I, foi assim. E como é que eu faço, seleciono esse quadrinho verde? É o seguinte, eu guardo a posição mais à esquerda, a posição mais à direita, a posição mais top, a posição mais bottom que o algoritmo de FluidFill foi. Com isso eu coloco uma folgazinha e eu consigo delimitar corretamente onde que o algoritmo, onde que esse caractere está. Dessa forma eu consigo fazer um crop agora. Anteriormente eu fiz um crop na placa como um todo, agora eu faço um crop, né, recorto automaticamente cada caractere desse. Agora eu pego esse caractere recortado e jogo aí em alguma base, né? Então a ideia é pegar esse caractere recortado, jogar para um OCR e ele fazer esse reconhecimento da maneira que eu mostrei lá na aplicação rodando. Bom, no próximo vídeo eu finalizo essa apresentação e mostro os resultados obtidos com esse algoritmo.